Olá, sejam bem-vindos a mais uma leitura do livro Como a Igreja Católica Construiu a Civilização Ocidental, de Thomas E. Woods Jr. Capítulo 5, parte 8. Vejamos um exemplo. Se Aristóteles negava, como vimos, a possibilidade do vácuo, e os pensadores da Idade Média o seguiam habitualmente nesse ponto, depois das condenações passou-se a exigir que os estudiosos admitissem que Deus Todo-Poderoso podia realmente criar um vácuo. Isso abriu novas e entusiasmantes possibilidades científicas. Por certo, alguns estudiosos que até então pareciam admitir a possibilidade do vácuo de um modo meramente formal, isto é, ainda que certamente admitissem que Deus fosse todo-poderoso e, portanto, podia criar um vácuo, geralmente estavam persuadidos de que na realidade não o fizera. Agora mostravam-se intrigados e envolveram-se em um importante debate científico. Deste modo, as condenações, segundo o historiador da ciência Richard Dales, parecem ter promovido definitivamente um modo mais livre e imaginativo de fazer ciência. Isso ficou muito claro no caso de outra condenação, concretamente da proposição aristotélica de que os movimentos do céu resultam de uma alma intelectiva. A condenação dessa afirmação foi de grande importância, uma vez que anegou que os corpos celestes possuíssem alma e fossem, de alguma maneira, seres vivos. Uma crença cosmológica que prevalecia desde a antiguidade. Embora possamos encontrar padres da Igreja que condenavam essa ideia como incompatível com a fé, a grande maioria dos pensadores cristãos tinha adotado e concebia as esferas planetárias como propelidas por substâncias intelectuais de algum tipo. Essa condenação catalisou novas abordagens sobre a questão central do comportamento dos corpos celestes. Jean Buridan, seguindo as pegadas de Roberto Grosseteste, argumentou que era notável a ausência de evidências escriturísticas a respeito de tais inteligências, e Nicolau de Oresme avançou ainda mais no combate a essa ideia. Já na época patrística, o pensamento cristão, ainda que normalmente apenas pelas suas implicações, deu início à desanimação da natureza, isto é, a remoção da ideia de que os corpos celestes pudessem por si mesmos estar vivos e dotados de inteligência, ou que não pudessem funcionar sem algum tipo de agente espiritual. Existem afirmações dispersas nesse sentido em escritos de santos como Agostinho, Basílio, Gregório de Nisa, Jerônimo e João Damasceno. Mas foi mais tarde, quando os estudiosos começaram a aplicar-se de modo mais deliberado e consistente ao estudo da natureza, que surgiram pensadores que concebiam conscienciosamente o universo como uma entidade mecânica e, por extensão, inteligível às indagações da mente humana. Escreve Dales. Durante o século XII, na Europa Latina, os aspectos do pensamento judeu-cristão que enfatizavam a ideia da criação a partir do nada, distância entre Deus e o mundo, tiveram o efeito de eliminar todos os entes semidivinos do reino da natureza. E segundo Stanley Jacqui, a natureza teve que ser desanimada para que a ciência pudesse nascer. Muito depois de as próprias condenações já terem sido esquecidas durante todo o século XVII e o princípio da Revolução Científica, a discussão provocada por essas afirmações anti-aristotélicas continuou a influenciar a história intelectual europeia. O sacerdote cientista. É relativamente simples mostrar que a grande maioria dos cientistas, como Louis Pasteur, foi católica. No entanto, muito mais revelador é o número surpreendente de figuras da Igreja, especialmente de sacerdotes, cuja obra científica foi muito extensa e significativa.
A insaciável curiosidade desses homens acerca do universo criado por Deus e a sua dedicação à pesquisa científica revelam, mais do que poderia fazê-lo, uma simples discussão teórica. Que o relacionamento entre a Igreja e a ciência foi de amizade mais do que antagonismo e desconfiança. Merecem ser mencionadas diversas figuras importantes do século XIII. Roger Bacon, um franciscano que lecionava em Oxford, foi admirado pelo seu trabalho no campo da matemática e da ótica e é considerado um precursor do moderno método científico. Bacon escreveu sobre filosofia da ciência e enfatizou a importância da observação e dos ensaios. No seu Opus Maius, observou: sem experimentos, nada pode ser adequadamente conhecido. Um argumento prova teoricamente, mas não dá a certeza necessária para remover toda a dúvida, nem a mente repousará na visão clara da verdade, se não a encontrar pela via do experimento. Do mesmo modo, no seu Opus Tertium, adverte que o argumento mais forte não prova nada enquanto as conclusões não forem verificadas pela experiência. Santo Alberto Magno, 1200-1280, foi educado em Pádua e depois ingressou na ordem dominicana. Lecionou em vários mosteiros antes de assumir uma cátedra na Universidade de Paris em 1241, onde viria a ter entre os seus alunos ilustres ninguém menos do que São Tomás de Aquino, perito em todos os ramos da ciência, diz o Dictionary of Scientific Biography, um dos mais famosos precursores da ciência moderna na Idade Média. Canonizado pelo Papa Pio XI em 1931, Pio XII nomeou, 10 anos depois, patrono de todos os que cultivam as ciências naturais. Renomado naturalista, Alberto Magno registrou uma enorme quantidade de coisas sobre o mundo que o cercava. As suas obras, de uma prodigiosa vastidão, abrangiam física, lógica, metafísica, biologia, psicologia e várias outras ciências profanas. Tal como Roger Bacon, sublinhava a importância da observação direta para a aquisição do conhecimento sobre o mundo físico. Em De Mineralibus, explicou que o objetivo da ciência natural era não simplesmente aceitar as afirmações de outros, ou seja, o que é narrado pelas pessoas, mas investigar as causas que agem por si mesmas na natureza. A sua insistência na observação direta e a sua recusa em aceitar a autoridade científica da fé foram contributos essenciais para a estruturação científica da mente.